Boa tarde, cervejeiro, boa tarde, cervejeira, galera aí apaixonada por cerveja. Estamos iniciando nossa segunda semana do nosso Congresso Técnico Internacional Agrária Malte. Essa semana vamos iniciar com uma palestra sobre o mercado de lúpulos atual e projeção pós-pandemia, com o nosso amigo Carlos Ruiz, da HVG, nossa grande parceira de lúpulo, e ele vai estar trazendo essa apresentação para vocês direto da sede da HVG lá na Alemanha. Então daqui a pouco nós já vamos dar as boas-vindas e passar a palavra para o Carlos. Eu só queria dar alguns recadinhos antes, vocês, a grande maioria já sabe, mas aí durante a palestra vocês têm o chat, onde vocês podem conversar, interagir entre vocês. E caso vocês tenham alguma pergunta a ser feita para o Carlos, tem um botãozinho aí embaixo chamado Ask a Question. Vocês podem fazer suas perguntas ali e podem também votar nas perguntas que o pessoal for fazendo. E aí as perguntas mais votadas serão respondidas ao final da apresentação pelo Carlos, tá? A Ludmila está aqui comigo. Ludmila vai ser a moderadora aqui dessa apresentação, dessa palestra. Então, no final, a Ludmila vai estar fazendo essas perguntas de vocês para o Carlos Ruiz responder aí ao vivo para a gente. Outro recadinho, pessoal. As palestras da semana passada, já estão, as 6 palestras, né, da semana passada, já estão todas elas no nosso canal do YouTube, no canal da Agrária Malte lá no YouTube. Então, se alguém perdeu alguma palestra, quer rever algum ponto, só acessar lá, entrar no canal da Agrária Malte no YouTube, e as palestras já estão lá disponíveis para vocês poderem assistir. Essa palestra aqui do Carlos também, assim que encerrar, vai ser disponibilizada lá no YouTube, para quem não vai conseguir assistir ao vivo agora, poder assistir depois. Então é isso, sem me delongar demais aqui, eu queria dar as boas-vindas para o Carlos Ruiz e já de antemão agradecer o Carlos por ter aceitado aí nosso convite para participar, né? O Carlos todo ano está aqui com a gente aqui no Brasil, seja num evento, numa feira ou aqui no nosso congresso mesmo. E infelizmente esse ano, né, Carlos, não deu para você vir aqui nos visitar aqui no Brasil. Mas esperamos que no ano que vem tudo volta ao normal aí e a gente consiga se reencontrar aqui para a gente poder tomar uma cerveja juntos aí e colocar a conversa em dia. Carlos, mais uma vez, muito obrigado e a palavra está contigo aí. Obrigado para vocês, pessoal lá em Brasil. Boa tarde, aqui já boa noite, são 7 da noite. Espero que meu portunhol e o som sejam suficientemente bons para vocês me entenderem. Para mim é um grande prazer seguir o convite de Agrária para apresentar para vocês um pouco aquilo que está acontecendo deste lado do Atlântico com relação ao mercado de lúpulo e a situação como nós estamos experimentando todo aquele problema dele, Covid-19. Eu vou querer falar com vocês um pouco sobre um negócio tão incrivelmente internacional como o lúpulo. Acho que o ano passado se exportou lúpulo da Alemanha a umas 185 países. Vocês podem imaginar, né, que qualquer questão deste caráter mundial, como tem esta pandemia, naturalmente afeta o lúpulo de uma maneira também global. Então, nós estamos com um olho bem detalhado sobre a situação que está acontecendo. Então, eu vou querer falar hoje um pouco com você sobre como nós venimos fazendo o seguimento à pandemia e quais han sido os impactos diretos aqui na área de lúpulo e a situação indireta que vemos nos mercados mundiais. Eu dividi a palestra em dois setores. Primeiro,
falar um pouco das estatísticas e, segundo, falar um pouco da nossa opinião. Como toda opinião está sujeita à experiência nossa, eu vou falar porque também quizás essa opinião difere um pouco da opinião de outros participantes do mercado. Agora vou tentar colocar a palestra para andar. Ludmila, se você me puder dar um feedback se o som está andando bem? O som está perfeito. Uhum. Ok. Então, vamos ver. Apresentação na tela agora. Tudo certinho. Então. Tá ok, pode começar, Carlos. Perfeito. Então, como falei, vamos a começar a falar sobre a situação mundial sobre o vírus. Eu não quero entrar aqui em nenhum tipo, para aclarar de entrada, né, nenhum tipo de polêmica política sobre qual é a situação do vírus, quem está se dando melhor, quem está se dando pior. Eu estou só basando os dados em aqueles números que temos agora presentes, porque só esses números nos permitem, até certo ponto, fazer uma projeção de que pode acontecer. Mas, naturalmente, essas projeções agora estão sobre um fundamento bastante blando. Com relação ao COVID mundialmente, a situação até agora, para finais de julho, como vemos o número de casos mundialmente, el número de la cantidad de casos diarios que son reportados está en torno de unos 200.000 alrededor del mundo todo. As estatísticas que eu estou mostrando aqui, além que eu falo diferente, são do Centro Nacional Estatístico daqui da Alemanha. Então, são números que são avaliados por eles. Eu não tenho visão sobre quais são realmente as bases de dados que eles estão utilizando, mas minha presunção aqui é que o Centro Nacional de Estatísticas alemão tem bases de dados suficientemente sólidas para demonstrar a veracidade dos números. Então, estamos falando, se vemos aqui a curva, a situação de COVID ainda está um bom tempo aqui para nos acompanhar. Se vemos a diferença entre regiões, vemos que, lamentavelmente, a região do continente americano é o mais afetado, com uns 7 milhões de casos confirmados e umas quase 300.000 mortes confirmadas. Isso, naturalmente, inclui de Alasca até a Patagônia, todos os países. Vemos aqui a parte que nos corresponde aqui, os 3 milhões de casos reportados na Europa, com uns 200.000 mortes registradas. Aqui já vemos a primeira discrepância entre os números, que vemos nas estatísticas, que é a quantidade de casos confirmados e a quantidade de mortes reportadas pelo COVID não estão necessariamente em uma relação que pode dar uma ideia de qual é a mortalidade em relação aos casos confirmados. Se vemos aqui a rata de testes de COVID-19 feitos por cada milhão de habitantes, aqui podemos ver que a Alemanha temos uma rata de mais ou menos 82.000 testes feitos por cada milhão de habitantes. Eu coloquei aqui para comparação, e nas seguintes slides vocês vão ver, sobretudo a comparação entre Brasil e Alemanha. Como falei, não é para comparar quem está fazendo melhor ou pior, mas aqui estamos vendo por como nos afeta o Covid na Alemanha em geral e no mercado de lúpulo em específico, e quais são as nossas previsões com o Brasil,
um dos maiores produtores de cerveja no mundo. Se aqui vemos, esses foram os números por milhão de habitantes, mas se vemos aqui a quantidade de testes que têm sido feitos, e vemos que na Alemanha, em total, para os 84 milhões de pessoas que temos aqui, de população, têm sido feitos uns quase 7 milhões de testes, mientras que em Brasil têm sido feitos quase 5 milhões. Então, uma rata elevada de testes feitos. Naturalmente, aqui vemos que tem uma relação entre a quantidade de população e a quantidade de testes que têm sido feitos. Interessante, aqui, é a quantidade de casos de corona. Se vemos a quantidade de casos positivos reportados em Brasil, vou retroceder aqui de novo, que vemos que de 5 milhões de testes que têm sido feitos, mais ou menos 2 milhões têm sido reportados de positivo. Agora, podemos perguntar por que tem uma relação tão elevada entre casos positivos contra os testes que têm sido feitos. Então, aqui vemos que tem uma diferença grande, por um lado, entre a quantidade de testes feitos por milhão de habitantes, quantidade de testes feitos em geral, por país, e a quantidade de casos reportados em relação com os testes. Então, este é um número que quizás não nos esteja dando realmente uma ideia boa de qual é a situação da pandemia no país. O que sim estamos sabendo com certa certeza, que quizás seja um número um pouco mais sólido, são as quantidades de mortes. Vemos que a pandemia, com quase 600 mil lamentáveis afetados, com os Estados Unidos com uns 140 mil, Brasil com uns 77 mil, e em total na Alemanha, agora para finais de julho, temos reportado uns 9 mil casos de mortes reportados diretamente em relação ao Covid-19. A região de cultivo de lúpulo aqui na Baviera, a Baviera sendo um dos estados com Nordrhein-Westfalen de maior tamanho e com a maior população, naturalmente, por questões estatísticas e por a proximidade de várias fronteiras, sobretudo com a Itália também, bueno, não fronteira direta, mas digamos que a influência dos países do sul e a quantidade de pessoas que viajam do sul da Alemanha para os outros países mais elevada que no norte da Alemanha. Aqui vemos que a Baviera, desde o início, foi um dos focos mais afetados e, naturalmente, isso no início do ano causou muita preocupação para todos os trabalhos de primavera que são relacionados com o lúpulo, porque são trabalhos normalmente que precisam de mão de obra forânea, de pessoas que vêm da Polônia, que vêm da Romania, que vêm da Bulgária, que vêm a ajudar nos trabalhos de primavera. Quando começou o lockdown aqui na Baviera, nós tivemos uma situação um pouco paradójica, que por um lado muitas empresas e muitas pessoas da área da gastronomia, da hoteleria, muitos estudantes estavam sem trabalho, e por outro lado estávamos carentes de mão de obra forânea que normalmente nos ajuda. Por sorte e por uns esforços muito grandes de todo o setor da agricultura, dos ministérios e das instituições, conseguimos fazer um networking para conseguir suficiente mão de obra para trabalhar. Nos trabalhos de primavera, não ficou nenhuma só planta de lúpulo na primavera que não for tratada por carência de pessoal. Mas realmente no início foi muito preocupante e realmente não estávamos tão otimistas como no final resultou a situação. Então, por esse lado, não há nada por que se preocupar. Toda a área de cultivo que estava para ser cultivada
está crescendo e muito bonita lá fora. Então, vendo a população em Brasil e vendo a relação de casos por milhões de habitantes, aqui vemos que tem vários países, também países da Europa, que reportam entre 300 e 800 mortes por milhão de habitantes, sendo Bélgica e o Reino Unido, Espanha e Itália daqueles países mais afetados. E aqui vemos que isso também tem um impacto, tem que ter um impacto forte também em todo o sector cervejeiro, porque todos esses países são também grandes consumidores e produtores de cerveja. Aqui vemos em comparação, a Alemanha temos umas 9.000 mortes para uns 83 milhões de habitantes, para mais ou menos uma mortalidade por milhão da pandemia de umas 110 pessoas. Então, aqui vemos que a letalidade ou a mortalidade varia significantemente e não necessariamente essa mortalidade vem dada porque um país esteja na América ou na Ásia ou na África e o outro esteja na Europa. É mais, aqui na Europa tem uns países que têm a mortalidade por milhão de habitantes mais elevada que muitos outros países. Mas, claro, aqui está todo o negócio de quem reporta, como reporta, quando reporta. Mas vamos a confiar que estes são os melhores dados que temos e, basando-nos em estes dados, os países estão tomando as medidas. Algumas mais estrictas, algumas bastante menos estrictas, como todo mundo sabe o caso da Suécia, por exemplo. Como estávamos vendo, o número de casos confirmados em Latinoamérica é muito elevado e Brasil, lamentavelmente, encabeçando esse número com 2 milhões de casos confirmados. E, de novo, em valor absoluto, em comparação de Brasil, seguido por México com uns 37.000, Peru, Chile, Colômbia e assim para baixo. A comparação das Américas, agora em comparação com a Europa, a quantidade de casos confirmados, na Europa, a Rússia encabeçando a lista com 750.000, é seguido pelo Reino Unido, Espanha, Itália, Turquia e Alemanha, aqui em sexto lugar. Seguido pela França, Suécia, Bielorrússia e assim por baixo. Agora, não só a quantidade de casos, sino que também temos que ver como é que a curva se está se desenvolvendo de acordo ao país. E vemos a curva de casos de mortes em comparação entre França, Alemanha, Itália, Espanha e o Reino Unido. O número de mortes, como podemos ver aqui, na Alemanha, tem sido estabilizado mais ou menos desde meados de maio. Então, aqui podemos, se acreditamos nestes números, podemos falar que na Alemanha a situação que era realmente aquilo que se esperava evitar, que era uma sobrecarga do sistema de saúde, na Alemanha realmente está bem contenido. Mientras que em países como no Reino Unido ainda temos uma curva que continua em ascenso. Em Itália, depois de um elevado número, aparentemente já está estável, igual na Espanha e na França. Então, aparentemente, dos países europeus ainda, com uma situação que não está totalmente estabilizada, o Reino Unido está encabeçando as estatísticas. Então, baseado na quantidade por 1.000 casos reportados
que podemos fazer uma espécie de taxa de mortalidade entre os casos confirmados e a quantidade de mortes. E isso é aquilo que eu estava falando no início. Está muito difícil fazer uma comparação aqui entre a quantidade de casos confirmados e o número de mortes, porque em realidade não tem relação, porque no Reino Unido a letalidade do vírus seria de 15%, quer dizer que de cada de 300 mil casos confirmados, 15%, esses 45 mil morreriam de enfermidade, mientras que em outros países, por exemplo, como Alemanha ou Brasil, a mortalidade estaria em torno de 4%. Então, aqui podemos ver que a situação, de acordo aos números, faz um pouco difícil toda a comparação, e em questões de contato, de isolamento, de fechamento de indústrias, de fechamento de bares, de isolamento e evitar o contato, a situação em cada um dos países tem se tornado muito diferente. Então, para terminar, simplesmente queria colocar os dados de qual é a situação entre os diferentes países, para simplesmente ter uma ideia da magnitude destes 600 mil lamentáveis mortes que temos até hoje, desde o início do ano. A quantidade de casos reportados diários ainda está em 230 mil, quer dizer que estamos ainda longe de falar que a pandemia realmente está contenida, e o número de casos diários varia de acordo a países. Temos ainda os Estados Unidos da América e Brasil, onde os casos diários ainda estão em um nível muito elevado, mientras que aqui podemos ver que o promédio de casos diários na Alemanha está em torno de 370 para os últimos 7 dias. Então, o mundo está sendo severamente afetado, mas o que tem acontecido com o mercado cervejeiro? Vamos tentar ver quais são os dados que temos também do Serviço Estatístico Alemão e tentar fazer uma projeção de qual poderia ser a situação nos próximos meses. Aqui podemos ver que os 10 maiores países em produção de cerveja, os dados mais recentes que tem aqui são de 2018, são naturalmente China, Estados Unidos, Brasil, México, Alemanha, Rússia, Japão, Vietnã, o Reino Unido e Polônia. Aqui temos países que, na extensão de como estão sendo afetados pela pandemia, tem muita variação. Então, a parte de ver qual é a situação da pandemia nos países, quizás podemos dar uma olhada qual é a situação dos maiores grupos cervejeiros. Os maiores grupos cervejeiros, os top 30 do mundo, já estão produzindo mais de 90% da cerveja, e estes top 10 estão produzindo quase 1.500 bilhões de hectolitros de cerveja. Com a AB InBev produzindo mais ou menos 30% da cerveja no mundo todo, Heineken e China Resources, para quem não sabe, ainda Heineken e China Resources, a cervejaria mais grande da China. Para vocês terem uma ideia, a China Resources no ano 2019 teve uma produção de uns 115 milhões de hectolitros. Quer dizer que só o grupo China Resources produz mais cerveja que a Alemanha toda, e produz quase a mesma quantidade de cerveja que se produz no Brasil. Heineken e China Resources têm formado uma companhia em conjunto para distribuir e produzir Heineken na China, 40%
pertenece para Heineken, 60% pertenece a China Resources. Quer dizer que se vemos no futuro, podemos até ver quase que estes dois números quase que em conjunto. Logo temos Carlsberg, a presença de Carlsberg na China também é forte, a presença regional deles na Europa é marcada, mas a presença de Carlsberg nas Américas não é muito forte. Molson Coors tem também interesses na América do Norte e aqui na Europa. Tsingtao, uma cervejaria meramente chinesa. Asahi, Castel na África. Yanjing, também na China. E o grupo Efes, da Turquia. Agora, eu estava tentando procurar data sobre como se tem visto afetadas diferentes cervejarias na primeira metade do ano. A maioria dos reportes vão ser publicados daqui a 2 semanas, assim que não temos os dados mais novos. Mas temos uma coisa que sempre é interessante, é como se vem desenvolvendo o preço das ações das diferentes empresas. E aqui podemos ver os analistas observando qual é a situação dos diferentes grupos cerveceiros. Essas expectativas se reflexam um pouco também na situação das cervejarias. Aunque, aqui tenho que abrir um parênteses, todos sabemos que agora, pela liquidez e a quantidade de dinheiro que tem no mercado, o mercado de estoque quizás não esteja realmente refletindo a situação real mundial e quanto afetados tem a maioria das empresas. Mas aqui podemos ver, por exemplo, o estoque de AB InBev ou de Molson Coors, em comparação com o ano passado, tem caído, tem tido uma queda entre 30% e 35%. Heineken, sobretudo, teve uma recuperação depois de anunciar pacto com China Resources. Aqui podemos ver a situação de China Resources. Eles, muito rápido, e a situação da China vamos ver agora com um pouco mais de detalhe, porque é bastante importante para poder ter uma ideia de como é a situação a nível mundial. Mas, em geral, a parte de China Resources e sobretudo, da Boston Beer Company, podemos ver que os grandes grupos cervejeiros, na maioria, têm sido afetados fortemente pela pandemia. A situação aqui com Boston é quizás um pouco diferente, porque eles aqui têm uma situação um pouco sui generis, que dentro de toda esta situação negativa para o mercado cervejeiro, temos a situação do mercado dos hard seltzers, que ainda continua subindo, que ainda, na situação de pandemia do Covid e de lockdown, as ventas continuam subindo grandemente. Então, Boston, assim que seu negócio cervejeiro e o negócio de cidra tem se visto também fortemente afetado, como o resto do país, nos Estados Unidos, a situação dos hard seltzers tem salvado o dia para a empresa. Então, como temos a situação na Europa, ainda continua sendo continente onde mais cerveja se toma e onde mais cerveja se produz. E aqui temos Alemanha, seguido pelo Reino Unido, Polônia, que muita gente esquece, mas Polônia é um grande produtor e também um grande consumidor de cerveja, com elevado consumo por capita. Espanha, Bélgica com uns 24 milhões de hectolitros, Holanda com 24 milhões, França, República Tcheca com uns 20 milhões, e daqui para baixo, a Áustria com 8 milhões. Agora, qual é o forecast dos expertos e qual é o forecast com relação a qual vai ser o golpe que o mercado cervejeiro vai tomar para o ano 2020? Temos uma
grande variedade de diferentes números, mas eu acho que este número aqui que o Serviço Estatístico da Alemanha está reportando tem muita lógica em comparação com os números que nós estamos manejando. Aqui estamos falando que o mercado vai cair destes 1,9 bilhões de hectolitros que tivemos no ano 2019 para mais ou menos 1,7 bilhões de hectolitros. O que quer dizer isso? Que em total, o mercado cervejeiro mundial, até o final do ano, pode ser que perda entre 200 e 250 milhões de hectolitros, que é um número realmente considerável, vendo a magnitude. Quer dizer que estaríamos, para o ano 2020, voltando para a produção cervejeira que tivemos lá no ano 2004, 2005. Mas, como podemos ver aqui, temos uma diferença, temos um volume diferenciado entre cerveja fora de casa, que são restaurantes, hotéis, catering e espetáculos, e cerveja dentro de casa. E se vemos com um pouco mais de detenimento como se diferencia a queda esperada percentual em volume do ano 2020, se espera que as vendas no nível mundial se perda mais ou menos 3%, outros analistas falam de 5% no nível de supermercados, tudo aquilo que é para cerveja, para levar para casa, mas o mercado, naturalmente, de toda aquela questão de espetáculos, eu acho que com 30% ainda pode ser que seja um número conservador. Então, naturalmente, se não podemos falar em geral que todas as cervejarias estão sendo igualmente afetadas. Cervejarias que têm canais de produção e de distribuição, maiormente também por internet ou nos supermercados, estão em uma situação mais confortável que aquelas que têm o grande trabalho de batalha, seja cerveja em restaurantes, em bars, em pubs. E aqueles países, por exemplo, como Espanha, França, todas as regiões turísticas, aonde a venda de cerveja ocorre, sobretudo na gastronomia. Aqui se espera de novo um repunte. Naturalmente, esta questão de números percentuais, há que tratá-la com um pouco de cuidado, porque se voltamos aqui, vemos que em questão de volume, aqui estamos falando que estaremos retomando quizás uns 80 milhões de hectolitros de novo para o ano 2021. Mas ainda assim, esse repunte aqui da área da gastronomia vai depender na medida que todas aquelas questões do lockdown sejam aliviadas. Baseado em volume de vendas em euros, esses 1,9 bilhões de hectolitros representam mais ou menos 524 bilhões de euros em total do mercado, do valor do mercado de vendas de cerveja. Então, aqui estamos vendo que se espera que do mercado cervejeiro, mais ou menos a nível mundial, somado, estarão faltando mais ou menos uns 60 bilhões de euros de um ano para outro, que realmente é bastante. Por um lado, não só o volume, sino também porque esse volume vai associado com um certo nível de lucro. No nível de vendas, aqui vemos a expectativa para crescer até o ano 2023. Aqui podemos ver quais são os países que têm o maior volume de vendas em dinheiro.
liderado pelos Estados Unidos, com 90 bilhões de euros de volume do mercado cervejeiro, seguido pela China, com 54 bilhões. Aqui podemos ver a importância em questão de volume de vendas em Brasil, com 34 bilhões de euros, seguido pelo Reino Unido e México. A Alemanha não aparece porque aqui a cerveja é barata demais. Então, em questão de queda de vendas, aqui vemos em questão percentual, se espera de igual maneira que quando o volume aumente, também aumente naturalmente o nível de ingresso em questão de dinheiro, sendo mais afetado de novo o mercado da área de gastronomia. Agora, uma questão são as vendas e outra questão é quanto dinheiro você ganha das suas vendas. Por exemplo, se vemos uma margem de lucro do EBITDA do grupo AB InBev consolidado mundialmente, estamos falando de um EBITDA de 41%. Quer dizer, este é um EBITDA que em toda a indústria alimentícia acho que não tem igual. Então, aquelas áreas, sobretudo da América do Sul e da América do Norte e América Central, têm recebido um grande impacto e por isso esperamos que o maior grupo cervejeiro também, em todo aquele nível de lucro com relação às vendas, sofra um impacto quizás até sobreproporcional à situação do mercado em geral. Se vemos aonde tudo começou, que foi na China. Aqui temos diferentes números de produção, dependendo da fonte que você consulte. Mas o sistema estatístico da China fala que foram produzidos no ano 2019, provavelmente algo assim como 420 milhões de hectolitros. E que a queda para este ano seria para produzir mais ou menos 360 milhões de hectolitros. Mas aqui podemos ver que o repunte das vendas, sobretudo a queda grande na China, vem aqui na área de beer out of home. Agora, sabemos que a China foi afetado bem cedo pela pandemia, mas que com todas aquelas medidas de controle, eles agora, falando com nossos colegas lá e nossos clientes, aparentemente já está todo um pouco melhor em funcionamento que em outros países. Aqui podemos ver em esta gráfica, cada coluna representa o volume de produção mensual na China do ano 2018, 2019 e 2020. Aqui podemos ver que em junho de 2020, o Serviço de Estatística estava publicando que foram produzidos 45 milhões de hectolitros, em comparação com 44 que foram produzidos em junho do ano passado. Se estes números são verídicos, então aqui podemos falar que o nível de produção mensual na China já está voltando para os níveis que eles estão acostumados. Se comparamos aqui as festividades de Natal, de Ano Novo chinês, em janeiro, fevereiro de 2019, foram produzidos e consumidos provavelmente algo assim como 54 milhões de hectolitros. Aqui podemos ver o golpe que recebeu a produção na China entre janeiro e fevereiro de 2020, e ainda assim foram vendidos uns 31 milhões de hectolitros entre janeiro e fevereiro. Então, se acreditamos nestes números, temos que ver com certo otimismo que a situação na China, em questão de produção de cerveja, está voltando
a um ritmo de normalidade. Agora, eles naturalmente também se viram muito afetados. A queda de cerveja at home foi de quase 4%, e toda cerveja outside of home foi quase 30%. Aqui podemos ver quem são os grandes grupos cervejeiros na China. Como estava falando, a China Resources Holdings, que é aquela que está agora em cooperação com a Heineken, tem 26% do mercado, seguido pela Tsingtao com 18%. Aqui vemos a força de Anheuser-Busch, seguidos pela Beijing Yanjing, Carlsberg e logo cervejas de mediano prazo. Aqui vocês veem aqui o volume em percentual de mercado de Heineken, e agora, naturalmente, com esta aliança, isto cambia radicalmente a situação na China. Agora, vendo quizás um pouco mais detalhado, e aqui vocês me podem falar se o serviço de estatística alemão está muito errado ou não. Aqui estamos reportando para o ano 2019 em Brasil um volume de cerveja de uns quase 130 milhões de hectolitros. E a queda esperada para o ano 2020 está em torno de uns 20 milhões de hectolitros faltantes do mercado. Não, bom, quizás não 20, não tanto como 20, 130, aqui temos 107, vamos falar uns 25 milhões de hectolitros de diferença. Esperando um repunte optimista já para o ano 2021, seguramente, quizás, pelo desfasado que estamos entre o inverno e o verão em Brasil. Pero vemos que year to year a queda está em vendas de 17% e por cabeça mais ou menos de 16%. Então, depois de toda esta ensalada de números, aonde vamos? Qual é essa situação agora para o lúpulo? O mercado de lúpulo tem se segmentado nos últimos 10 anos. O mercado de lúpulo de hoje e o mercado de lúpulo 10 anos atrás são duas coisas completamente diferentes. Assim, estamos falando das mesmas hectares de lúpulo, estamos falando de variedades, a quantidade de variedades e o impacto do mercado craft realmente tem mudado absolutamente todo. Se vemos aqui a situação da área de cultivo do mundo em hectares, temos tido desde o ano 2013 até agora um aumento de umas 16 mil hectares. Quer dizer que estávamos aqui no final quase em 48 mil hectares de cultivo de lúpulo. Agora estávamos, para o início do ano 2020, estamos já ultrapassando as 60 mil hectares de lúpulo. Não é uma questão que nunca existiu. Se fazemos uma viagem no tempo para o ano 1970, no ano 1975, 76, tínhamos mundialmente umas 95 mil hectares de lúpulo. Desde então, a área de produção foi em queda, e é só o mercado de craft, que dependendo quem você pergunte, deve estar em torno no mundo entre 60 e 70 milhões de hectolitros. Toda esta produção, principalmente, se aqui vemos a coluna azul, aconteceu nos Estados Unidos. Se vemos aqui a área da Alemanha, estávamos mais ou menos em 19 mil hectares, agora está em 17 mil hectares, agora estamos em umas 20 mil e pouco. Mas, realmente, o aumento vertiginoso
da área de cultivo tem acontecido nos Estados Unidos. E, principalmente, como todos sabemos, a liderança disso é pelo mercado craft. Se vemos quais são as variedades aromáticas com maior área de cultivo no mundo, ainda podemos ver que a variedade aromática com maior área de cultivo é o lúpulo checo, o lúpulo Satz, cultivado na República Tcheca, mas também na Eslovênia, também aqui na Alemanha temos algumas hectares. Aqui podemos ver que a situação, depois de uma queda até o ano 2015, está bem estável. A variedade de segunda maior área de cultivo é o Hallertau Perle, seguido pelo Hallertau Tradition, com mais ou menos as duas variedades, por aí em torno de umas 3.000 hectares de cultivo. E logo temos aqui um buraco de umas 2.000 hectares. Assim que a próxima variedade de grande tamanho é o Hersbrucker, o Hallertau Mittelfrüh e o Tettnanger. Então, com exceção do lúpulo Satz, as variedades aromáticas, aqui podemos ver com maior área de cultivo mundialmente, são as variedades que temos aqui na Alemanha. Se vemos esta gráfica similar para a situação dos lúpulos considerados que estão competindo no mercado de amargor, aqui podemos ver desde o ano 2010 o ascenso da variedade Hércules. Hércules hoje é a variedade de cultivo de amargor com maior área de cultivo no mundo todo. Naturalmente, em este crescimento, o Hércules canibalizou, em grande parte, a área de cultivo do Hallertau Magnum. O conjunto de variedades Columbus, Tomahawk e Zeus, aqui podemos ver que, apesar de que a área de cultivo nos Estados Unidos tem aumentado quase o dobro em este período de 10 anos, a área de cultivo de CTC, do Columbus, Tomahawk e Zeus, hoje ainda é menor que a área de cultivo que tinha no ano 2010. O Qingdao Flower, que é cultivado nas áreas de cultivo lá em Xinjiang, no noroeste da China, se vemos aqui a quantidade de área de cultivo que tem, também é considerável. Esta variedade é principalmente utilizada por cervejarias locais lá na China. E logo temos a próxima variedade, o Nugget, Fato, que é uma nova variedade nos Estados Unidos, e um Polaris, também competindo aqui no mercado de variedades amargas. Então, por um lado, temos uma situação não só diferente no mercado que tínhamos 10 anos atrás com relação ao espectro de variedades e área de cultivo, sino também temos uma situação completamente distinta pela introdução e a grande cultivo de variedades proprietárias. E se vemos agora o mercado, que seguramente a questão de lúpulo vai ser o mais afetado, aqui podemos ver o desenvolvimento da área de cultivo das variedades que nós chamamos variedades de special flavor, que são aquelas que estão sendo utilizadas principalmente no mercado craft. Aqui tem a Citra repuntando, e aqui podemos ver este crescimento vertiginoso de Citra, que já aqui ultrapassou a marca de 3.500 hectares. A Citra tem sido, para os Estados Unidos, realmente uma grande história de êxito. E este crescimento da Citra, naturalmente, tem desplazado grandemente a área de cultivo do Cascade, que até certo momento aqui, entre o ano 2015 e 2016, era a variedade realmente signature de cervejas Pale Ale e IPAs. Aqui podemos ver a situação do Centennial, seguido pela situação do Simcoe, logo o Amarillo,
Chinook e Mosaic. E como podem ver, destas variedades aqui, dos Special Flavors, sobretudo aqui é onde temos essas 16 mil hectares, sobretudo, de cultivo novo, que entraram para ser produzidas nos Estados Unidos. Então, com relação às diferentes categorias, se vemos a área de cultivo das variedades aromáticas, clássicas e convencionais, esse mercado, em questão de hectares, nível mundial, está mais ou menos estável. A área de cultivo das variedades amargas caiu e logo tem aumentado um pouco, mas se vemos a situação de variedades amargas no mundo todo, no ano 2010, e comparamos com a situação hoje, a área de cultivo ainda, apesar do crescimento do Hércules, continua sendo menor que a área de cultivo das variedades amargas que tínhamos no ano 2010, com mais de 20 mil hectares cultivadas. E, como estamos falando aqui, o ascenso vertiginoso de todas as variedades de Special Flavor para o mercado craft. Então, isto simplesmente são os números. Eu não quero entrar muito em detalhe a cada uma das variedades, porque, como falei, esta mudança do mercado tem também outro componente, que não só a questão das variedades proprietárias, sino a quantidade de variedades que temos agora no mercado, com mais de 300 variedades, faz muito difícil você ainda preservar a perspectiva de que é que está acontecendo. Então, baseado nesta situação do desenvolvimento das áreas de cultivo das distintas variedades e basando-nos nos números do mercado cervejeiro e vendo a situação da pandemia a nível mundial, vamos tentar dar uma olhada aí na bola de cristal, a ver que é aquilo que é nossa visão para o mercado agora. Dependendo de quem você pergunte, até final de ano, a produção de cerveja mundialmente vai cair bem a mais de 10%, que são aqueles entre 200 e 250 milhões de hectolitros que estávamos falando a partir das estatísticas. O mercado de craft beer, apesar de ser só um mercado entre 60 e 70 milhões de hectolitros, dependendo aonde você coloque a fronteira de que passa a ser craft e que não é craft, mas em questão de lúpulo, é muito significativo. Porque se falamos que uma cerveja normal, comercial, por exemplo, no maior mercado mundial, que é a China, devem estar utilizando um equivalente entre 10 e 20 gramas de lúpulo equivalentes de lúpulo em flor por hectolitro de cerveja. Mientras que no mercado craft estamos falando, promédio se fala que são por lo menos 800 gramas nos Estados Unidos, tendo cervejarias que botam até 3 quilogramas de lúpulo por hectolitro. Então, temos um fator, se queremos ser conservadores, entre cerveja tradicional e cerveja craft. Vamos falar, para fazer um número redondo, de 100. Quer dizer que estes 70 milhões de hectolitros do mercado craft equivaldria mais ou menos a uns 700 milhões de hectolitros da cerveja convencional. Quer dizer que cada hectolitro que perdemos no mercado craft afeta sobreproporcionalmente o mercado de lúpulo. Isso significa que, se este mercado é o mais afetado, a demanda de lúpulo poderia, agora no ano 2020, em comparação àquilo que estava previsto para ser utilizado, descer pelo menos em um 15%. O que significa isso, um 15%? Se estamos falando que a produção mundial de alfa-ácidos deve estar em torno entre 10 e 11 mil toneladas de alfa-ácido, este 15%
representa que por lo menos unas 1.500 toneladas de alfa-ácido equivalentes se van a utilizar a menos. ¿Cuál podría ser o impacto? Agora temos que ver diferenciado por cada um dos segmentos cervejeiros. O mercado ou a produção de lúpulo, apesar de que já se veiam aquelas nuvens de tormenta no horizonte, no início se falou que iam ser reduzidas ou que não iam ser produzidas todas as quantidades de lúpulo nos Estados Unidos. A situação aparentemente lá é um pouco mais optimista que o que o mercado aparenta sinalizar. Apesar da situação de Covid, a área de lúpulo cultivado nos Estados Unidos cresceu entre o ano passado ao ano atual, mais ou menos 1.000 hectares de lúpulo novo que está para ser produzido, para um total de quase 24.000 hectares. Voltamos 10, 12 anos atrás, tínhamos aqui um número de mais ou menos 12.700 hectares. Quer dizer que, durante este período de tempo, a área de cultivo nos Estados Unidos tem dobrado. É uma questão que na Alemanha, como eu mostrei nos números, não tem acontecido. A área de cultivo na Alemanha tem aumentado 1% e, sobretudo, para a variedade que tem um alto nível de contrato, que é o Hércules. Como vocês viram, a situação dos mercados de lúpulo de amargor não tem crescido na mesma relação. Naturalmente, depende de como vocês veem ou aonde estes lúpulos para o mercado de special flavor, em que momento eles começam a entrar como concorrência no mercado de lúpulo de amargor, porque estas variedades de special, aunque se chamam de special flavor, também tem entre 12, 13 a 15% de alfa-ácido. Então, tem tanto alfa-ácido como um Magnum, por exemplo. Assim que, vamos falar que em caso de haver um déficit, estes lúpulos pode ser que busquem um novo mercado em um mercado de alfa-ácidos, mas são variedades que normalmente não estão homologadas como lúpulo de amargor e como são variedades que são conhecidas por ter sabores bastante pronunciados, é uma questão que os cervejeiros, eu acho que vão ter um certo receio em utilizar um contra um. Essa situação em supply e demand. O volume de lúpulo na Europa, dependendo da quantidade da safra, pode variar com relação ao promédio, mais ou menos até 25%. Quer dizer que essa quantidade de área normalmente se vê um pouco relativada pela situação do turnover da safra. Pelo momento, como vemos a situação agora, lá fora temos uma safra que promete ser muito boa. Ontem tivemos uma chuva bem forte, de uns 30 a 35 litros por metro quadrado, e envisionando as próximas semanas, que se perfilam de ser de muito calor, é muito bom porque o sol está com um nível de umidade bastante satisfatório. Então, Covid-19, apesar das expectativas que tínhamos no início, nós achamos que não vai ter realmente uma influência nos volumes de lúpulo. Por um lado, aqui na Europa, não ficou nenhuma quantidade de lúpulo sem ser cultivada por problemas de mão de obra. E também não esperamos que daqui a um mês, quando estemos arrancando com a colheita, não esperamos que realmente se veja afetada a situação da colheita por carência de mão de obra. E, por outro lado, a outra grande área de cultivo nos Estados Unidos não foi afetada e tampouco a área de cultivo não foi reduzida. Então,
podemos esperar uma produção do ano 2020, vamos falar que para um ano normal, estamos esperando uma safra normal. Então, em questão de quantidade de lúpulo, os volumes serão comparáveis com o ano 2019. O outlook para o ano 2020 é bastante prometedor. Estamos vendo que a quantidade de flores que estão nas plantas é muito bonito. E quando eu falo com os produtores, se vê que eles estão muito otimistas, naturalmente com certa preocupação de que está acontecendo no mercado cervejeiro. Entre todo aquilo de demanda e oferta, temos uma situação interessante este ano, que é a situação de inventários, de variedade. A variedade é extremadamente diferente. Então, não temos uma situação que podemos falar, ok, temos tanto excedente de alfácido e isso vai representar que o mercado aqui vai acontecer isso e lá vai acontecer aquilo. Porque pode ser que temos uma variedade que ainda, tendo um excedente do mercado, ainda esteja com sua subprodução e outras variedades que realmente vão estar com bastante excedente. Agora, se comparamos a quantidade de alfácido do inventário que há no mercado em comparação com situações históricas do passado, se vemos, por exemplo, depois do ano 2008, tivemos safras excelentes no ano 2008, 9, 10, 11 e 12. Para o ano 2012, aqueles que já estavam no mercado, quizás lembram quando o mercado realmente em preços caiu brutalmente. Realmente vínhamos de 5 safras extremadamente boas, que não é a situação que temos para a safra 2020. A situação de inventários não se compara com a situação que tínhamos no ano 2012 e a situação de inventários tanto na mídia dos traders como nas cervejarias é totalmente diferente. Agora temos que abrir um parênteses e falar que a situação dos inventários para muitas das variedades, para o mercado craft, realmente pode ser que represente um dolor de cabeça. E por quê? Porque a situação das variedades proprietárias é um secreto. Realmente não é uma informação que esteja livremente acessível. Mas sabemos que para o Hércules e muitas das outras variedades, temos um nível de inventário baixo. E já depois da safra 2017, que foi uma safra muito ruim, a safra 2018 foi uma safra muito ruim de novo aqui na Alemanha. 2019 foi mais ou menos, mas também não foi uma coisa assim para falar que bom. Não seria mal ter uma safra decente agora no ano 2020. Temos a situação de pré-contratos histórica mais elevada que nunca tivemos. Então, estamos entrando na safra 2020 com uma situação de pré-contratos a mais elevada que nunca tivemos. Agora, claro, essa situação de pré-contratos estava esperando encontrar na contraparte uma situação de demanda que agora se vê relativada. Hércules, aqueles 11, 12 mil toneladas de alfácido que se produzem mundialmente, Hércules só vai produzir entre 3.000 e 3.500 toneladas de alfácido. E aqui vemos o grande potencial de produção de alfácido de Hércules. Então, a grande pergunta é se essas variedades que são realmente para o mercado flavor, se não conseguem um destino no mercado craft, se elas vamos a conseguir vê-las no mercado de alfácido genérico. Pode ser que nós consigamos elas, mas temos também que ver que essas variedades têm um nível de preço completamente distinto ao nível de preço das variedades de amargor convencional. Então, qual é a nossa expectativa no momento? O mercado de spot no ano 2020, esperamos que seja
mais baixo daquilo que foi nos anos 2019, 2018, 2017. E não é uma coisa que estamos esperando que caiga por embaixo dos níveis de pré-contratos, mas temos que ver que a partir do ano 2015, para ser exato, desde o ano 2015, os preços do mercado spot sempre foram mais elevados que os preços dos pré-contratos. Então, esta situação pode levar a que se equiparem de novo um pouco os preços dos pré-contratos com os preços do mercado spot. Mas também temos que ver que 90% dos lúpulos já estão pré-contratados. Então, estamos falando de qual vai ser a flutuação dos preços para mais ou menos 10% da quantidade total aqui na Alemanha. Não sabemos o que vai acontecer com o mercado cambiário, sobretudo agora com a expectativa dos mercados inundados com liquidez. Mas ainda vemos que, sobretudo para o mercado de lúpulo de amargor, os custos de produção por quilograma de alface na Alemanha agora são mais baixos que nos Estados Unidos. Então, qual vai ser o impacto do nosso lado? Por um lado, seguramente vamos ter entregas que vão ser pospostas para o futuro. Então, entregas que seriam para ser agora em agosto ou em outubro serão passadas para dezembro, janeiro. Isso vai requerir que tenhamos ou que precisemos mais capacidades refrigeradas de produtos já processados, mas normalmente para as cervejarias não é um grande problema postergar ou receber o lúpulo com certo retraso. Seguramente vamos a ter, em vista disso, que os pagamentos das cervejarias vão estar também pospostos. Isso pode representar, para alguém que esteja curto de liquidez, pode ser que represente algum problema. Será que há grandes diferenças entre Estados Unidos e Alemanha? Provavelmente sim, porque o mercado dos Estados Unidos se vê proporcionalmente maiormente afetado pela situação do mercado craft, em comparação com a situação que temos aqui na Alemanha. Então, todos vamos estar afetados, mas a situação de inventários e, sobretudo, de lúpulo com grande capacidade vai ter um impacto no mercado. Temos uma questão que começa, que também faz que isto não tinha acontecido no passado, que é que o mercado da marihuana e de extração de marihuana que se extrai com CO2 para ganhar o THC e os óleos, se supõe, ou temos escutado que mais ou menos a quarta parte da capacidade de extração nos Estados Unidos tem sido contratada para extrair hemp durante os próximos 3 anos. Então, a capacidade agora do lado dos tradings para processar lúpulo e converti-lo em extrato de CO2 está bastante limitada. Isso vai colocar um freio, em geral, para a situação de possibilidade de extrair com CO2. Então, a capacidade de extração com CO2 é limitada. E, para nós aqui na Alemanha, que é também algo que não podemos prever ainda, a Alemanha depende muito da situação de exportação. E se aqui vemos mensualmente, a Alemanha exporta serviços e produtos mais ou menos por uns 100 bilhões de euros. Aqui podemos ver a queda depois de janeiro, fevereiro e março, a abril, as exportações na Alemanha têm caído mais ou menos entre 25% e 30%. Isso significa que agora na Alemanha temos 8 milhões de pessoas que estão paradas, que estão cobrando dinheiro do paro. É um nível que nunca existiu antes. Então, a economia está sendo mantenida com vida hasta que ela arranque de novo.
mas não só se trata de manter a economia revitalizada na Alemanha, sino que a situação aqui nossa também vai depender do que vai acontecer mundialmente. A situação aqui para o lúpulo não tem tido essa queda no mesmo percentual, mas também nós estamos vendo que as exportações de lúpulo têm diminuído a partir de abril consideravelmente. Mas ainda estamos enviando lúpulo para esses 180 países. Então, não sabemos, então, ainda ficam algumas question marks, que vai passar realmente, vendo aqui como vai estar afetado o turismo agora no verão do ano 2020 e, sobretudo, a longo prazo, qual vai ser o câmbio de hábitos de consumo para a cerveja, tanto consumo em casa como quais vão ser os canais de vendas. Também, nosso nível como produtores de lúpulo e, em geral, como economia, que vai acontecer com o câmbio de formas de trabalho. Agora estamos vendo isto aqui, porque estamos falando hoje, justamente porque as viagens estão completamente restringidas. Então, já estas videoconferências são um câmbio evidente na maneira em como estamos trabalhando. Então, infelizmente, não temos a menor ideia de qual vai ser o impacto nos mercados financeiros. Sabemos que há um completo desfase entre as valorizações do Dow Jones ou do DAX em comparação com o golpe que estão recebendo as empresas aqui nos diferentes setores do mercado, sobretudo a indústria automotriz na Alemanha e aqui nesta área de Baviera, que é muito forte também. Essa quantidade de dinheiro que está no mercado, será que realmente se vai traduzir em uma inflação? E que vai acontecer com os juros? Porque, por um lado, temos uma quantidade incrível de liquidez no mercado, que se triplicado nos últimos 2 anos, mas os interesses estão sendo mantidos artificialmente baixos. Então, não sabemos quais vão ser agora esses implicativos. Ainda temos muitos question marks revisando a situação das notícias hoje. Aparentemente, muitos de nossos clientes, sobretudo das cervejarias grandes, estão vendo um repunte de novo nas vendas à medida que as medidas de lockdown estão sendo liberadas. E isso nos permite ser, quizás, um pouco optimistas, mas nós vamos a continuar observando qual é a situação a partir daqui com nossa visão mundial e continuaremos informando-lhes de tudo o que está acontecendo. Então, essa seria a última folha. Eu agradeço a atenção nesta hora e fico à sua disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigada, Carlos. Realmente é muito difícil a gente... Realmente é muito difícil a gente conseguir prever quais vão ser os impactos, né, no mercado da cerveja artesanal, do lúpulo em específico, porque ainda está em andamento tudo isso, né? Ainda a gente está observando uma curva crescente em muitos lugares, então a gente espera, como você diz, a gente tenta ser positivo, né? Mas a gente realmente não sabe quais que vão ser esses impactos. Muito obrigada, Carlos, por dividir com a gente todas essas informações. Foram informações muito úteis, eu acho que até para a gente prever algumas ações aqui dentro, né? As cervejarias conseguirem também planejar suas compras, né? Os seus estoques com relação ao lúpulo com essas informações. A gente teve várias perguntas aqui, então a gente vai tentar responder junto com você a maior quantidade de perguntas possíveis. Muitas dúvidas, muitas perguntas com relação ao mercado brasileiro de lúpulo, o plantio no Brasil de lúpulo. Tanto é que a pergunta mais votada está relacionada a isso daí. A primeira pergunta, então, seria com relação a como o mercado internacional vê o cultivo de lúpulo aqui no Brasil. Se é uma aposta, se não é, se existem muitas dúvidas, muitas incertezas com relação ao cultivo de lúpulo no Brasil.
ao cultivo de lúpulo no Brasil. Isso. Sim. Bom, eu gosto de falar sobre o cultivo de lúpulo em regiões tropicais do jeito seguinte. Por que a Alemanha não é o maior produtor de cítricos do mundo? Porque laranja aqui não cresce bem. E o lúpulo cresce, naturalmente que cresce no paralelo 35, lá no nível de mantequeiras, mas a situação de lúpulo, a cadeia de produção de lúpulo é muito complicada, porque não só basta com você produzir a planta, sino que você tem que ter depois uma cadeia de diferentes passos de processamento para preservar essa qualidade que você está produzindo, que é muito difícil. Então, por um lado, você precisa de variedades que sejam agronomicamente adaptadas à região onde você está produzindo. Precisa de variedades que sejam aceitadas pelo cervejeiro e precisa, naturalmente, também variedades que sejam competitivas. Então, lúpulo não é solamente cultivado nos Estados Unidos e Alemanha, mas, naturalmente, a Alemanha cultiva lúpulo desde já mais de 1000 anos. Estamos falando 1000 anos. Os registros lá do mosteiro em Weihenstephan são do ano 1000 e tanto, já indicam que se cultivava lúpulo para a indústria cervejeira. Então, em questão de sustentabilidade, nós temos aqui umas credenciais realmente impressionantes. O cultivo de lúpulo requiere de umas inversões imensas para você poder colocar ele em um nível de produtividade que permita você ser também competitivo. A cooperativa agrária, por exemplo, cultiva mais de 100.000 hectares de cereais. Para vocês terem uma ideia, e nós estamos falando que o cultivo de lúpulo no mundo inteiro, estamos falando de 60.000 hectares de lúpulo. Então, sim, é um negócio altamente internacional, mas continua sendo, dentro do mercado da agricultura, um mercado que é um nicho. Então, eu tenho visitado alguns empreendimentos de lúpulo em Brasil e sim, eu vi as plantas crescendo, vi os resultados. Nós temos participado de certas rondas de análise de ver quais são os conteúdos de óleos, conteúdos de alfa-ácido. Mas, em realidade, tem duas questões para responder. Uma é, se você quer realmente produzir lúpulo para competir internacionalmente nas grandes ligas, aí na Champions League, com Estados Unidos e Alemanha e República Tcheca, por exemplo, ou se você está produzindo lúpulo mais que todo para uma questão de apoiar o agro na sua região, por uma questão de regionalidade, por uma questão de marketing, para ter o lúpulo como insumo produzido regionalmente. Se é para o primeiro, que é para competir na Champions League, aí realmente a quantidade de inversões entre todo o que é a parte de desenvolvimento e desenvolvimento de novas variedades, a parte de maquinária para o cultivo e logo a maquinária para o processamento de lúpulo para preservar a qualidade, o nível de inversões é imenso, imenso. E essa duplicação de área de cultivo nos Estados Unidos só é possível porque os preços que se pagam para esses lúpulos novos não incluem, como se incluía no passado, quando o lupuleiro fazia uma inversão, era para ela se amortizar há 20, 30 anos.
mas como um mercado de lúpulo craft. Você não sabe se seu lúpulo realmente vai ser um êxito. E Citra, Citra é um representante, é assim como quando você faz um concurso de cantantes, né? Você tem aquele cantante que surge e é muito bom e é excelente e ganha muito dinheiro, mas por esse grande cantante você tem milhares de outros que sucumbiram no intento. E esta é a mesma situação também para o lúpulo. Não, você não tem garantia quando começa a cultivar uma nova variedade de que ela realmente vai ser aceitada, vai ser boa agronomicamente. Por exemplo, o Hallertauer Taurus, uma variedade excelente no mercado de amargor. Mas depois que nós começamos a plantar ela, nos dimos conta que, desde o ponto de vista agronômico, ela começava a ter problemas com a raiz e se poderia. Uma variedade excelente para o cervejeiro, uma variedade de altos rendimentos por hectare, mas uma variedade muito suscetível do ponto de vista agronômico. Essas são todas questões que você não sabe de antemão. Então, eu acho os empreendimentos de lúpulo em Brasil muito interessantes. Nós recebemos pedidos de apoio e nós somos muito abertos com toda a informação e até incentivamos, porque muitas pessoas realmente subestimam a quantidade de trabalho, de know-how que se requer para cultivar lúpulo. Se você compara essas 5 horas por hectare que você tem para cereais com 250 horas de manuseio que você precisa para lúpulo, está falando de outro tipo de dimensões completamente distintas. Então, é mais fácil se você está cultivando trigo, você mudar para cevada, mudar para milho, mudar para feijão. Mas lúpulo é uma cultura agronômica completamente distinta. Realmente é muito importante essas informações que você passou para nós, porque não são apenas questões de variedade, de solo, de clima, de rendimento, mas tem toda essa questão de demanda de mão de obra, equipamentos, processamentos, cuidados, né, pós-colheita. Então, tem toda uma série de fatores que também influenciam na questão do cultivo de lúpulo, né? A outra pergunta, também relacionada um pouco ao cultivo aqui no Brasil, que seriam as vantagens e desvantagens do clima tropical no cultivo de lúpulo e nos cuidados após a colheita. Como eu falei, eu não sou experto em cultivo de lúpulo em Brasil, mas eu posso falar por exemplo, a região de cultivo de lúpulo que existe agora está mais ou menos lá na altura do paralelo 35. É mais ou menos a mesma altura de cultivo de lúpulo que tem lá em Sudáfrica. Então, o lúpulo cresce sim, mas agora, se você olha aqui para fora, são as 8:30 da noite e o sol ainda está brilhando como se foram as 4 da tarde. Durante esse período vegetativo, também durante o processo de formação dos conos, formação das flores, você precisa de uma certa quantidade de luz para que a formação dos conos seja aquela que a variedade requer. E se você não tem isso, você vai ter formação de conos, sim, mas o rendimento vai ser muito baixo. Então, mientras nós estamos falando aqui de rendimentos por hectare, da maioria das variedades, que estão entre 2.000 e 3.500 quilos de lúpulo seco por hectare. Os rendimentos que eu vi em Brasília, estamos falando de 400, 500 quilos por hectare. Então, em questão de competitividade, se você só está produzindo a quarta parte daquilo que seu concorrente está produzindo e com um nível de custos ainda mais elevado, vai ser difícil você realmente concorrer nesse mesmo capítulo. Eu sei, por exemplo, que na Sudáfrica, na região de George, onde se cultivava lúpulo, se utilizava iluminação artificial para poder conseguir
uma certa quantidade de luz e ajudar a formação de cones. Eu não sei até que ponto isso acontece cá em Brasília. Eu escutei que algumas ideias eram que, bom, o rendimento é mais baixo, mas que quizás se poderia cultivar lúpulo mais vezes no ano. Não sei como a raiz de uma planta perene, como o lúpulo, reaja a esse tipo diferente de cultivo. Mas, para te ser sincero, eu não acho que o Brasil vai se convertir daqui a um tempo previsível realmente em um competidor grande no mercado de lúpulo a nível mundial, porque simplesmente você precisa essa situação climática que tem entre o paralelo 45 e 55. E não só isso, você precisa para essas variedades de lúpulo, você tem a mesma situação desses paralelos, por exemplo, lá na Rússia, mas lá você já em finais de agosto, princípios de setembro, já você começa a ter frost. E as plantas morrem e o lúpulo se vê afetado qualitativamente. Então, não é só uma questão do paralelo, sino que é uma questão do paralelo que vem da mão também com toda a situação climática. Realmente é bem complexo toda essa questão do cultivo do lúpulo, né? Você comentou na sua palestra sobre a questão de mão de obra, né, com relação ao Covid, quais foram os impactos. E tem uma pergunta aqui falando que tem um boato, né, alguns comentários no Brasil, que por causa da pandemia a colheita de lúpulo estaria comprometida esse ano e poderia afetar, então, causando a falta de alguns tipos de lúpulo no ano que vem, decorrente da safra desse ano. Existe alguma verdade nesse boato ou não? Acho que, pelo momento, não temos absolutamente nenhuma indicação de que isso vai ocasionar, pelo menos aqui na Alemanha, não sei se como esteja a situação dos Estados Unidos, mas eu não tenho escutado que nos Estados Unidos exista neste momento um nível de preocupação sobre carência de mão de obra, porque realmente tem tantas pessoas desempregadas no mercado de outros setores da economia. E nós vimos agora a situação em primavera aqui. Claro, é diferente porque a produtividade de um estudante de filosofia que quizás nunca tenha trabalhado no campo, em comparação com sua quase que família da Polônia, que tem 30 anos vindo trabalhar com você, que já sabe como se faz tudo, é diferente. Mas ainda assim, a situação de quantidade de mão de obra disponível no mercado não faz que tenhamos nenhum tipo de dúvida de que vamos ter suficientes pessoas para essas 3 semanas e meia que precisamos para a colheita. Então, acho que não sei de onde surge esse papo, não tenho escutado, é a primeira vez que escuto isso. Eu sei que quando estávamos na primavera, e realmente havia um certo grau de preocupação de que não conseguíramos fazer que todos os plantios estiveram em tempo, sobretudo treinando a planta no filho para ela crescer. Mas agora, grande parte da colheita está mecanizada e então não acho que pelo momento não deveríamos ter nenhum tipo de preocupação a respeito. O pessoal pode ficar tranquilo então, né? Não vai ser por causa de falta de lúpulo que vai faltar cerveja. Nos últimos anos, se tem comentado bastante sobre os cryo hops. Você vê futuro na utilização do cryo hop? É algo momentâneo? Existem alguns comentários que, na teoria, ele parece ser muito bom, mas quando coloca na prática, né, na utilização mesmo, se vê algumas dificuldades, né, quando comparado aos pellets. O que você tem para dizer a respeito, então, dos cryo hops?
Olha, já nós no seminário da Agrária fizemos uma apresentação desse Cryo Hops. Em princípio, gente, Cryo Hops é reinventar a roda. Os lúpulos que nós chamamos de pellets tipo 45 e o Cryo Hops não é outra coisa que pó de lúpulo com maior concentração. Como fazemos? Nós pegamos o lúpulo, congelamos ele. O método Cryo Hops, eles aparentemente utilizam nitrogênio para congelar. Nós utilizamos outro tipo de congelamento, mas a ideia é principalmente você congelar o cono de lúpulo a por embaixo de menos 25 graus centígrados. Podem ser de menos 25, menos 35. Normalmente nós temos nossa área refrigerada por embaixo de menos 35 graus. Então, o que você faz é que ao você congelar o lúpulo, a glândula de lupulina, que normalmente é uma resina bem pegajosa, difícil de separar das folhas, ela fica dura quanto que uma pedra. Então, quando você passa pelos moinhos de martelo, você tem logo, através de umas peneiras vibratórias, você separa parte desse pó que está mais concentrado com lupulina e parte das folhas você joga fora. Nos Estados Unidos, o que eles estão fazendo agora é uma questão que nós estamos fazendo desde o ano 70. Então, Cryo Hops não é algo novo ou inovador. Tem um nome bonito, mas, em princípio, o que você consegue com Cryo Hops, você consegue com aquilo que nós chamamos de pellets tipo 45. O nível de concentração do Cryo Hops é muito elevado, quer dizer que eles, com essas peneiras, retiram uma grande quantidade de pó. Então, o que eles estão querendo fazer agora é o seguinte: por um lado, estão querendo vender esse pó mais concentrado como Cryo Hops, e aquela fração de folhas onde você está perdendo parte dos alfa-ácidos, eles estão querendo vender como algo que eles estão querendo chamar Noble Hops, ou American Noble Hops, que naturalmente é absurdo, porque nós chamamos Noble Hops as variedades clássicas, como o Fagels, o Satz, o Tettnanger, o Hersbrucker, o Hallertau Mittelfruit. Isso é aquilo que nós conhecemos como Noble Hops. Mas isso é mais que tudo uma questão de mercadeo, né? Uma questão de colocar um nome bonito, novo, a algo que já existe. Então, a situação se vocês estão querendo utilizar uma variedade de lúpulo, por exemplo, um Hallertau Tradition, que normalmente tem 6% de alfa-ácido, você quer utilizar ele como pellets concentrado para retirar parte das folhas e, através disso, você reduzir um pouco as perdas de cerveja, quizás durante um processo de dry hopping, ou reduzir a carga no seu whirlpool. Os pellets tipo 45 têm uma certa razão por la qual elas existem, mas não é nada novo. Não é uma questão que seja realmente algo inovador ou uma grande invenção nova, é simplesmente algo que já existia com um nome novo. Realmente, se eu não me engano, no workshop do ano passado, do ano retrasado, vocês fizeram uma palestra bem bacana sobre esse tema e até esclarecendo, então, a questão do T45, né? Vamos para mais algumas perguntas. Uma pergunta aqui bem interessante que a gente recebe bastante. Com relação à importação, então, do lúpulo da Alemanha até chegar aqui no Brasil, há perdas consideráveis nos lúpulos importados a ponto de impactar no produto final, na qualidade do produto, principalmente nos compostos de interesse, com uma degradação durante a importação? Desculpa, Ludmila, não entendi exatamente qual era a pergunta. Deixa o pessoal arrumar aqui o som que eu já refaço ela. A pergunta era? A pergunta está relacionada a perdas, degradações que podem ocorrer no lúpulo
durante a importação, né, durante o caminho da Alemanha até chegar aqui no Brasil, se existe algum impacto na qualidade do produto? Pode existir, naturalmente. E justamente por isso que quando nós, eu só posso falar de nós, não sei como faz o resto do mundo que importa lúpulo para o Brasil. Mas todos os lúpulos que nós exportamos para o Brasil, exportamos em containers refrigerados. Quer dizer que o lúpulo sai daqui, de nossos armazéns refrigerados a entre 3 e 5 graus centígrados, e entra no container a 4 graus centígrados até o produto chegar e ser desembaraçado e armazenado logo em Brasil. Em realidade, o que temos que evitar, tanto durante o transporte como na cervejaria, porque muitas vezes a qualidade do produto, do lúpulo, sofre do mesmo jeito que a cerveja sofre nos pontos de venda. Então, muitas vezes as cervejarias fazem cervejas excepcionalmente boas e logo lá nos pontos de venda eles deixam ela lá no sol, se estragando a temperaturas quentes. E justamente não adianta, tudo que nós fazemos aqui durante o processo de lúpulo é tentar preservar a qualidade que vem do campo. Nós não temos aqui um processo de refinamento, de melhoria da qualidade. Você não pode fazer de um lúpulo ruim um produto bom. Você, a lo sumo, pode tentar preservar a qualidade que os produtores estão provendo. Então, toda a cadeia de processamento está alinhada e justamente visualizada em esse processo de preservação. O que passa? Se nós enviamos lúpulo, naturalmente, um container que não seja refrigerado a Brasil e passa 6 semanas pasteurizando-se no caminho através do Equador até chegar no hemisfério sul, naturalmente a qualidade que chegaria em Brasil seria uma qualidade completamente distinta. E nós tentamos evitar justamente esse grande lapso que pode atrapalhar e que pode realmente estragar a qualidade do produto, e qualquer um que tenha ido e visto os armazéns refrigerados de lúpulo da agrária sabe que não só é uma questão de transporte daqui até o Brasil, sino que é uma questão que também é mantenida nas cervejarias, nos armazéns de agrária, e que vocês também deveriam manter na cervejaria. E quando vocês abrem as suas folhas de lúpulo e fazem a dosagem, logo fechar de novo, tentar conservar esse lúpulo sem oxigênio e colocar em frio. Naturalmente, tem uma espécie de break-even. O melhor seria, naturalmente, colocar aquele lúpulo a menos 35 também. Mas você estaria utilizando muita energia para ter uma melhoria muito pequena com relação àquilo que você também atinge tendo umas temperaturas entre 3 e 5 graus, mais ou menos. Mas se a pergunta é, se o cervejeiro pergunta a que temperatura eu deveria armazenar meu lúpulo, a minha resposta seria, mientras mais frio, melhor. Mas nós temos em nosso product sheet certas recomendações, porque também vai depender o shelf life do produto. Se nós falamos que o pellets armazenado em frio, você, sem nenhuma dúvida, pode utilizar ele entre 3 e 5 anos depois dele empacado. Esses 3 e 5 anos, naturalmente, que dependem da temperatura que você está armazenando. Se você está armazenando esse lúpulo a 30 graus lá fora, naturalmente que não vai ter entre 3 e 5 anos de shelf life. Não sei se isso responde a pergunta. Sim, sim. Realmente, toda essa preocupação com transporte, armazenamento refrigerado, a gente tem bem forte aqui na agrária, junto com vocês.
E também faz parte do trabalho do cervejeiro lá na cervejaria, esse armazenamento refrigerado, né? A gente só consegue manter a qualidade se a gente tiver esses cuidados primordiais no armazenamento do lúpulo. A próxima pergunta está relacionada a blends de lúpulo e também aquelas variedades privadas. Quais as vantagens e desvantagens? As vantagens e desvantagens para quem? Em princípio, blendagem é uma questão simplesmente que facilita uma certa estandarização da sua receita. Normalmente, blendagem de variedades não é uma questão nova. A maioria das cervejarias utilizam diferentes variedades em conjunto. Então, se eu misturo um Saphir com mandarina Bavária, proveniendo de pacotes diferentes, ou se eu boto de um pacote só, mesmo dá. Ou seja, cervejeiro que conhece a sua matéria-prima, em realidade não precisa alguém que faça essa blendagem para ele, porque isso parte justamente dessa arte de conhecer a matéria-prima. Então, realmente a blendagem, ou essa blendagem de variedades, coloca um ponto mais de confusão em todo este mercado novo de variedades, porque por um lado temos 300 variedades que estão sendo cultivadas e quase que com uma periodicidade semanal eu estou vendo nomes novos de variedades novas, e por outro lado você tem essas blendagens de lúpulo que também têm certos nomes que parecem que foram nomes de uma variedade nova. Então, às vezes, é difícil saber se tropical, sei o que, se é uma variedade nova ou se é uma blendagem de lúpulo. A situação de variedades proprietárias, quizás para variedades proprietárias de livre acesso ou variedades proprietárias que têm um acesso restringido. Naturalmente, o dono da variedade vai querer vender a maior quantidade dessa variedade que seja possível. As variedades aqui na Alemanha, nós velamos porque todos os produtores tenham acesso a todas as variedades. Por exemplo, Hércules é uma variedade que pertence à cooperativa, a HVG, mas é uma variedade que dentro da Alemanha é livre de cultivo para qualquer um dos produtores. A diferença das variedades proprietárias e patentadas nos Estados Unidos, que aí o dono da variedade tem o controle absoluto de quem cultiva, como cultiva, quando cultiva, como se vende, a que preço se vende e tudo isso. Então, isso não necessariamente seja uma desvantagem, porque, por um lado, essas variedades que são exitosas conseguem um mercado no final do dia. E o maior e melhor exemplo de como uma variedade proprietária é exitosa por suas características únicas é o Amarillo. O Amarillo, que é realmente a primeira variedade com esse perfil e, sobretudo, com esse método de cultivo. Hoje em dia é uma variedade bem estabelecida e é uma variedade que depois de um certo período de ter problemas de acessibilidade, agora realmente tem acessibilidade total, até tal ponto que nós estamos cultivando com o pessoal da Virgil Gamache Farms, estamos cultivando o Amarillo também aqui na Europa. Então, se é difícil responder essa pergunta de a vantagem ou desvantagem, naturalmente, nós aqui, tendo mais de 1.100 produtores de lúpulo, não temos essa situação como temos nos Estados Unidos, que tem só um pequeno número de produtores que produzem uma grande quantidade de hectares. Então, aí é mais fácil se você tem uma variedade e você quer cultivar
600 hectares dessa variedade para você conseguir 600 hectares de lúpulo. Aqui na Alemanha precisa um grande número de produtores primeiro, até você conseguir isso. Então, claro, o sucesso da variedade naturalmente passa a ser também um sucesso como cultivador, mas como estávamos falando no início, tem muitas variedades que você joga no pipeline, mas que não conseguem ou aceitação no cervejeiro ou resulta que não tem o rendimento agronômico que inicialmente se esperava dele. Obrigada. Tem bastante pergunta aqui, mas por questões de tempo a gente vai para a última agora. E é uma pergunta que a gente vem escutando no último ano, relacionada ao extrato do lúpulo, extrato de Magnum, por exemplo. Quais que são os empecilhos de trabalhar num fracionamento em embalagem menor para que as pequenas cervejarias também possam utilizar esse produto? Isso vai depender, porque o extracto como tal é difícil de dosar fracionado. Se você tem, por exemplo, uma cerveja Pilsen normal, se você fala que você tem 5 gramos, vamos falar que você coloca 5 gramos de alfa-ácido por hectolitro, e você é um cervejeiro já nem tão artesanal, você tem uma cervejaria com 2, 4 hectolitros de produção. Agora estamos falando de, vamos falar antes, 5 gramos de alfa-ácido, que em extracto são mais ou menos 10 gramos de extracto. Para 4 hectolitros seriam 40 gramos. Para você realmente pesar e dosar esses 40 gramos é bastante difícil. Pelas características do extracto, para ter um extracto realmente sempre bem homogeneizado, e para evitar que logo que você abre o pacote de extracto, ele se estrague por processos de oxidação. A diferença dos pellets, se você está dosando em esses em esses 4 hectolitros, falamos que está dosando 20 gramos de alfa-ácido, vamos falar que você está dosando um lúpulo com pellets, com 10% de alfa-ácido, você está utilizando 200 gramos de pellets que você vai dosar na sua caldeira de fervura. É uma quantidade que, sobretudo, pelo manuseio, é bem mais fácil de operar que se você está operando com extracto. Por outro lado, falando de lúpulos de amargor, se vemos a situação de um lúpulo como Hércules, vamos falar, um 15% de alfa-ácido, em relação a um extracto que tem entre 50 e 60. Se estamos falando de cervejas, não cervejas artesanais com grandes quantidades de dosagem. Se nós estamos falando de cervejas tipo Pilsen ou tipo Lager, com relação à quantidade de alfa-ácido que você está dosando, o pellets facilita realmente todo o processo artesanal de dosagem, de manuseio, de armazenamento, de pesagem. Mientras que, se com o extracto você se equivoca só com 5 gramos lá no pesagem, aí você está realmente alterando o paladar da sua receita. Então, o extracto permite uma margem de erro bem mais pequeno quando se trata de todo o processo de dosagem. Então, aí seria então a pergunta: todos os produtos de lúpulo normalmente são quase que um termo feito na medida. Então, qual vai ser a quantidade correta que você vai precisar então de extracto? Será então que é este tamanho, ou você vai precisar um extracto desse tamanho, você vai precisar um extracto numa garrafa desse tamanho? É muito difícil adaptar dessa maneira. Claro, quando já você está falando
de produções de 200, 300 hectolitros por fabrico. Então é mais fácil você utilizar uma latinha, 2 latinhas de lúpulo, porque aí você só tem que abrir elas e colocar esses 500 gramas de alfa-ácido que você tem em uma latinha. Se você está dosando 5 gramas por hectolitro, isso daria para 100 hectolitros de cerveja. E, por outro lado, se você está fazendo 300 hectolitros, aí então você coloca 3 latinhas. Então, para volumes maiores de fabricos, é bem mais fácil você operar com extrato. Para volumes menores, e sobretudo para o setor artesanal, é bem difícil adaptar todo aquele processo de manuseio e de dosagem. A própria consistência, a própria concentração do extrato de lúpulo acaba dificultando um pouco a utilização em menores quantidades, né? O nosso mestre cervejeiro, Alexander Schwartz, vem trabalhando com esse produto em dosagens menores, desenvolvendo algumas técnicas. Eu sugiro para quem quer utilizar esse produto numa fábrica menor, trocar uma ideia com ele, que ele desenvolveu uma técnica bem bacana para estar. Muita gente elogiando, muita gente agradecendo. A gente agradece você pela sua disponibilidade, né, de estar virtualmente passando esse conteúdo para nós, que com certeza foi muito rico. Muito obrigada. Bom, obrigado de vocês pela atenção. Espero poder ter dado para vocês uma ideia do que é o que está acontecendo aqui no mercado europeu. Fiquem tranquilos que todo aquele papo de que não vai ter lúpulo nesta safra, acho que não vai ter problema. Estamos esperando uma safra bonitinha, de boa qualidade. Estamos bastante otimistas depois de muitos anos. Olha aqui, todo este cabelo branco aqui são as últimas safras ruins que tivemos. Então, já está na hora de ter de novo uma safra decente, com boas qualidades, boa qualidade aromática, bom conteúdo de alfa-ácido, para que assim que a situação das cervejarias em Brasil agora esteja um pouco golpeada, estou aqui torcendo para que todo volte à normalidade o mais rápido possível e que se liberem um pouco aquelas restrições de viagem para que a próxima palestra seja lá em pessoa. Carlos, é o Rodrigo aqui. Te agradeço também aí por ter aceitado o nosso convite e estar trazendo aí esse conteúdo para a gente, essa visão aí de como que está o mercado de lúpulos aí na Europa, né? Como você comentou, acho que isso gera uma certa tranquilidade aí para os cervejeiros brasileiros, que muitos estavam aí preocupados com a falta de se vai faltar lúpulo ou não, e você tranquilizou todos aí, né? E o pessoal pode ficar tranquilo que a Agrária vai ter todos os lúpulos aí da HVG à disposição. E agora também em embalagens menores, né, pessoal? Embalagens de 1 quilo, embalagens de 50 gramas também, né? Então o pessoal pode ficar tranquilo aí. Carlos, te agradeço mais uma vez em nome da Agrária aí, a você, ao pessoal da HVG, tá? Muito obrigado mesmo. E como você comentou, esperamos que a próxima palestra seja presencial aqui, que a gente possa nos reencontrar aqui e tomar uma cerveja juntos aí também. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Espero que meu portunhol tenha sido possível de compreender e por isso tenho que voltar para o Brasil para continuar praticando, né? Para ver se esse negócio melhora. Vocês sabem que depois de umas 2 caipirinhas aí fica quase que fluente. O Carlos, depois de 2 caipirinhas, ele fala português melhor do que eu. Então... Pessoal, a gente está encerrando aqui essa apresentação, tá? Então, essa palestra vai ficar disponível no canal da Agrária Malte no YouTube. E às 19 horas, nós temos mais uma palestra com o Pércio, da Prozin. O Pércio chegou agora há pouco aqui, ele já estou vendo ali, ele chegou antes aqui para toda a sessão de maquiagem, para ficar bonito aqui para vocês. E o Pércio, ele vai falar um assunto muito interessante aqui, acho que nesse momento que nós estamos vivendo é fundamental. O tema do Pércio que ele vai trazer na palestra é como melhorar o rendimento no processo cervejeiro produzindo mais com menos.
Então tenho certeza que todos os cervejeiros buscam isso hoje em dia. Então não percam aí. Isso não se refere ao lúpulo, né? Oi? Isso não se refere ao lúpulo. Não. É outro assunto, não é de lúpulo. Pessoal, então é isso. A gente nos vê novamente aí às 19 horas. Esperamos todos vocês. Até mais, um abraço.